Oi. Oi. Gente, tava travando. Tava Ua. travando. Aí eu não conseguia. Eu via você e parava. Aí tava parando o tempo todo. Aí eu mandei mensagem para você. Aí eu conseguia. Aí eu tava esperando. Oi, gente. Tudo bem? Tudo. A Tudo bem. gente, a gente vai esperar uns 3 minutinhos Tá. só para que o Instagram ele acene para as pessoas que nós estamos aqui na live. Tá. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Eu tô torta. É porque eu tô no meu canto de maquiagem, né? Ah, Porque que aqui tem maravilha. tem uma luz forte, né? Aí eu tô no meu cantinho da maquiagem aqui para poder fazer a live, eu acho que fica melhor. Sim. Aí a gente espera um pouquinho, dá boas-vindas às pessoas. Vini, eu vi o Sim, Vini sim. aqui. Viu, viu. Vini tá aí. O Vini também tem uma palestra hoje. Hoje, depois que nós sairmos, acabarmos, ele tem uma palestra da Casa Espírita dele online. Ele vai fazer uma palestra, olha só, do Bezerra de Menezes. Uau, que E o Vini tá maravilha. colocando no... Olha, o Vini colocou no grupo que tá travando. Tá Peraí. travando? Peraí que eu vou minimizar aqui só para eu avisar aí. Pronto. Ah, agora ele tá aqui. Ah, oi, Vini. Porque Vini, tudo bem? tava travando mesmo. Peraí, agora eu tô com a minha cara. Tá aparecendo minha geladeira. Rômulo, ó, você tá aparecendo. Olha lá, Que? Rômulo. Olha lá, o Rômulo. Oi, Ro- Rômulo. Pronto, agora eu tô aparecendo de novo. Aqui o Rômulo vai ficar ali na frente. Vamos esperar mais 2 minutinhos e a gente Tá. começa oficialmente nossa live. Sim, sim, sim. Vini! E aí, Vini, como é que você tá, cara? Tudo jóia por aí? Como é que você tá? Em casa, na É, quarentena. O que você tem feito da vida? Andado do quarto para a sala, da fala. sala para o banheiro, do banheiro para o corredor, né? Assim? Olha quem apareceu. Letícia também tá aí, ó. Letícia, eu tô bem, eu tô aqui na casa da minha mãe, também ficando em casa, da casa, do banheiro para a sala, da sala para o quarto, do quarto para a sala, e assim vai. A Não garagem é? também. É. A brincadeira é o seguinte: acorda de manhã, vai arrumar a casa. Aí passa pano em tudo, que eu tô maníaca, né, gente? Eu tô maníaca, tô ficando muito maníaca com esse negócio de limpeza. Minha casa nunca viu tanta limpeza na vida. Aí eu limpo tudo, arrumo tudo. Aí depois vai fazer comida. Comida, você sabe como eu sou, né? Aí eu vou fazer comida. Aí eu tô inventando um monte de coisa, o povo já não quer mais que eu volte a trabalhar, porque quer só que eu fique fazendo comida. Aí eu tô fazendo comida e depois fico fazendo maquiagem, fico estudando, fico fazendo essas coisas todas assim. A minha prima tá aí. Oi, Sueli! Oi, Sueli, tudo bem? Ó, a Quer Letícia dizer, também fico olhando. mandou um oi aqui. Boa noite, Letícia, Sebastião, Sueli, sejam bem-vindos. Deixa eu ver aqui. Então, acho que a gente já pode Vamos começar. começar. Bom, quero Nossa, agradecer Deus. novamente Mariângela Ah, por ter aceitado o convite de estar aqui nessa live. eu que Essa, agradeço. li- essa live ela faz parte do ciclo de bate-papo entre a dança e outros saberes. Hoje é o 30º, hoje é o 32º dia. Ah, não, calma aí. Não, hoje é o 30º 31º. primeiro dia desse ciclo de live, desse ciclo de bate-papo. E estamos comemorando com chave de ouro, porque hoje também é o Dia Internacional da Dança. Então,
É um E dia muito você importante. não fez de propósito, né? Foi Não. coincidência, né? Eu achava que você tinha marcado de propósito. Porque eu virei e falei, poxa, vai ser no dia 29 de abril, né? Dia Internacional da Dança. Caramba, você não lembrava disso. Olha que coisa. E com alguém especial que marcou de alguma maneira a minha vida no Rio de Janeiro, com algumas pessoas aqui do Grupo Crisálida também que estão representando o Crisálida de alguma maneira. E fico muito feliz aí com essa participação, que para mim é muito importante. Que aí a gente vai fazer a seguinte dinâmica. Eu vou me apresentar, depois eu passo o bastão para você. Isso aqui antes eu vou falar o porquê desse tema, e aí você se apresenta e nós começamos de fato o nosso tema sobre a live de hoje. Então vamos Tá. lá. Para quem não me conhece, eu sou Júlio Smack, eu sou profissional da dança, mas especificamente com a dança contemporânea, alongamento e dança de rua. Também trabalho como videomaker, fotógrafo e, mais recentemente, na área de marketing digital. E aí, o tema de hoje é dança e espiritismo. Por que esse tema? Então, eu já estive um tempo da minha vida, um bom tempo da minha vida no movimento espírita. Eu estudava, eu tinha toda a todo estudo, todo aprofundamento necessário quando a gente está ali imbuído do movimento espírita. E como eu sou artista, eu também me enveredei nesse lugar da arte no movimento espírita e que de certo modo era uma grande questão para mim em vários sentidos. E aí foi quando eu conheci o grupo Crisálida, que é coordenado pela Mariângela, e foi um achado na minha vida quando eu me mudei para o Rio de Janeiro. Eu me mudei porque eu fui fazer uma graduação em bacharelado em dança na UFRJ. E aí quando eu tive vários insights e também mais questionamentos sobre a relação da arte espírita e mais ainda sobre a dança no espiritismo, também chamada de dança espírita. E aí, isso me faz refletir bastante sobre o nosso propósito de vida, independentemente em qual lugar de credo ele vai estar. E aí, é uma grande reflexão que a gente vai trazer, porque o Espiritismo ele traz coisas muito interessantes nas relações humanas, sobre o pensamento, sobre você refletir, sobre você se questionar nas suas ações. Né? Porque a gente pensa, quando a gente ouve Espiritismo, nossa, só vai falar de espírito, nossa. Mas é do espírito, né? Nós somos espírito, então nós vamos nos questionarmos o tempo todo dos nossos pensamentos, das nossas ações, ver se está tudo equalizado, sintonizado, ações e pensamentos, porque isso é a dança. A dança precisa ter essa consonância da intenção, da sua relação, do que você quer passar para o outro e aquilo ser transformado, né, emergido como movimento, precisa estar equalizado. E aí acredito que o bate-papo vai ser interessante para trazer várias relações à luz espírita, pensando na dança como esse movimento mais amplo Travando. Tá do travando. espírito. Travou? Travou. É, mas pode continuar. Essa relação do movimento, dança e espiritismo. E aí, por que de trazer a Maria Ângela? É porque justamente ela, para mim, é a grande referência da dança espírita. Ela travou. Marina! Tudo bem, Marina? Saudade de você! Para quem está aí online, por favor, vocês podem me dar um feedback se sou eu que estou travando ou se é Maria Ângela. Eu acho que foi ela. Ou fui eu que saí? Pessoal, alguém poderia me dar um feedback, por favor? Ah, tá. Ela que saiu. Ah, tá. Então vamos esperar ela voltar.
Enquanto isso, mandar um beijo aqui para Marina, que também entrou, que é do grupo Crisálida. Saudades. Marina, eu tenho até hoje aquele presente que tu deu do São Francisco de Assis. E aí, pessoal, uma coisa que é interessante a gente refletir é, se também as pessoas do Crisálida quiserem complementar, né, de como que cada vez mais está expandindo esse movimento em que a dança ela se insere no movimento espírita cada vez mais com o viés profissional. Ou seja, não é mais aquela dança para poder fazer um entretenimento, uma parte da recreação de algum evento, ou de alguma palestra, ou de algum movimento que acontece ali na casa espírita. Então, se vocês puderem também escrever um pouquinho de como que isso está acontecendo hoje em dia, porque como eu já estou afastado já há um bom tempo desse movimento, então pode ser interessante vocês falarem um pouquinho aí, mesmo sem a Mariângela, só para a gente ter um pouco desse, não perder, né, esse momento aqui na live, já que vocês estão, ou até se acontecer alguma coisa com ela, eu posso chamar vocês aqui por enquanto ela não chega. Tenho sim, Marina. Tenho até hoje esse presente. Tenho a japonesa também, que eu não sei onde foi parar, mas está guardado também. Olha a surpresa aí, a surpresa, a surpresa. Então, pessoal, enquanto isso, E, enquanto isso, eu chamei alguém aqui, que é a Letícia. olá, Ó, a gente vai vou então botar meu ler. óculos para poder enxergar. Enquanto a Mari não chega, a gente vai só ler aqui o que o Vini colocou sobre a minha pergunta e também a gente vai conversando enquanto a Mari não chega. Tá. Aí o Vini colocou assim: eu acho que o caminho que as apresentações artísticas precisam. Não, acho que é o caminho que as apresentações artísticas precisam seguir, porque a gente deve sempre buscar qualidade no trabalho. Se a gente se propõe a estudar tanto a doutrina, por que não nos preocuparmos com a qualidade das apresentações? A Mari voltou, então vamos só te dar Ai, um tô beijo. rindo. Beijo. Beijo, Volta aí, Mar. Letícia. Bom, Beijo. bom te ver, viu? Beijo. Tivemos a participação especial da Letícia, que ela... Letícia, você está fazendo... Você terminou, como que está a sua relação com o teatro? Você estava fazendo uma graduação, algum curso técnico, certo? Que é também do Grupo Crisálida. Engraçado que sumiu aqui o convite. Maria Ângela, você tem como fazer o convite aqui? Porque eu não estou conseguindo convidar ninguém mais. Não sei o que aconteceu nesse Instagram. Você tem como chamar aí? Isso, a Letícia terminou a faculdade e está fazendo pós em teatro. Mariângela, eu não estou conseguindo chamar ninguém, não sei por quê. É, não sei o que está acontecendo. Você tem como chamar aí, convidar no pelo seu Instagram, por favor? Tá, beleza. E aí, o que o Vini colocou, isso é muito importante, porque a arte, ela vai deixar de estar num lugar apenas de entretenimento, ela vai estar num lugar, né, que quando ela... esse é o meu pensamento, tá, Vini?
que também faz parte de um dos meus questionamentos da relação da dança no espiritismo, né? Quando ela sai desse lugar do entretenimento ali, de tapar buraco de alguma coisa, ela acaba que ganha força para também, nesse olhar de profissionalismo, ela ganha força também como um aporte, uma ferramenta, né, que de fato seja parte dessas relações de doutrina para que a pessoa reflita sobre suas atitudes no mundo, traga de fato todos os ensinamentos morais do espiritismo para que também se aplique em relação à própria dança e veja aquilo como uma parte importante para além de um entretenimento, mas que seja como se fosse mesmo uma parte do estudo, efetivamente dizendo, e não apenas de entretenimento. Acho que essa palavra estudo, acho que ela é bem importante para esse lugar da dança ali no espiritismo, né? Posso estar falando um monte de besteira, mas aí eu preciso, por isso que a Maria Ângela, ela precisa estar aqui comigo para me direcionar bem esses lugares. E a Marina colocou: eu acho que existe espaço para duas coisas, assim como a gente vê no teatro esse movimento também. A gente tem grupos como Amigos da Luz, mas os grupos pequenos de dentro dos centros, eu acho que existe espaço para as duas coisas. Assim como a gente vê no teatro esse movimento também, a gente tem grupos como Amigos da Luz, mas os grupos pequenos de dentro dos centros fazem um trabalho junto com a evangelização e tal. Mas imagino que o ideal é ter alguém que junte essas características. O evangelizador com alguma formação na dança, acho que são espaços diferentes, né? Acho que agora vai. Yes! Saudade, eu estava ouvindo tudo que você estava falando. Estava mandando solicitação e você não estava vendo. Ou não tá. Gente, É pelo Instagram. É o Instagram que está dando problema. gente, E aí eu estava vendo, aí eu coloquei para o pessoal, virei e falei, gente, eu tô vendo, escrevia para você, estou aqui, me aceita, e você não estava indo. gente, Estranhão. essa é a live mais doida que tô tendo na vida. Mas não pode travar, porque o negócio todo é que estava travando. Aí só para complementar aqui o pensamento, que a Marina colocou a dança como meio educativo através da prática e a dança educativa através da apresentação. Não sei se fez sentido. Então, aí eu vou passar toda a bola para a pessoa que é mais capacitada para falar sobre essa parte, que é a Maria Ângela. A Maria Ângela, a gente já pode então começar pelos questionamentos que o Vini trouxe e a Marina. E um beijo aí a Letícia, que teve a participação especial. Papo de lacraia, o Vini colocou. Então, deixa eu me apresentar antes de mais nada. Eu sou Mariana, sou mais conhecida como Mari, né? Mariposa. Mari. Justamente essa live calhou de ser no dia da dança. Ele diz que não fez propositalmente, ainda tem minhas dúvidas, mas essa live ela vem para falar do espiritismo com a dança, né? E eu sou espírita e eu sou do grupo Crisálida. Hoje em dia, Júlio, nós não temos mais coordenação do grupo Crisálida. Nós todos somos coordenadores de tudo. Então, fez-se uma necessidade durante um tempo que tivesse alguém à frente, até porque todos começaram muito novos e eu que tinha mais experiência nessa parte. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tudo é discutido entre a gente faz um colegiado mesmo. Nós conversamos, nós discutimos, nós resolvemos. Então, tudo é
todos têm essa participação. Mas isso daqui a pouco a gente fala mais, né? Sobre crisálida. Crisálida. Então, eu não sei que eu perdi qual seria o papo que estava rolando aí antes que eu perdi. Deixa eu resgatar, porque é um pouco difícil de mexer aqui. Calma aí. Tá procurando? Achei. Então vai pra outra. Achei aqui. Achei. Calma aí. Achei. O Vini colocou. Eu acho que é o caminho. Eu acho que é o caminho que as apresentações artísticas precisam seguir. Porque a gente deve sempre buscar qualidade no trabalho. Se a gente se propõe a estudar tanto a doutrina, por que não nos preocuparmos com a qualidade das apresentações? Sim. Em relação à qualidade, né? Isso é uma coisa que eu bato bem nessa tecla, né? De capacitar seja em qualquer arte. Que aí a gente está já atropelando os papos lá da frente, né? Bom, mas vamos lá. Dentro do movimento espírita, existem diversas linguagens artísticas, né? Mas essas linguagens artísticas, hoje em dia, o Oficina de Arte Espírita, ele faz um trabalho, você até participou durante um tempo, né? Ele faz um trabalho excelente. As pessoas às vezes me perguntam, mas isso seria se profissionalizar? Não, profissionalizar é quando você envolve um ganho em relação a isso, né? Não seria se profissionalizar. Você até pode ser alguém do movimento da arte, né? Do movimento espírita dentro da arte, e pode ser um profissional. Eu, por exemplo, você, por exemplo, nós somos profissionais da arte, né? Eu sou professora de artes plásticas e dança. E você trabalha com dança, é um profissional da dança, né? Então, a gente pode ser um profissional, e eu conheço várias pessoas que se tornaram profissionais em dança, em artes, né? E no caso, dança, que a gente está tocando, por conta do espiritismo. O Paulo, por exemplo, lá de Viçosa, ele começou o trabalho dele todo dentro do espiritismo com dança. E depois ele se formou, e ele é um excelente profissional, ele é artista da dança, por conta do espiritismo. Então, você pode ser um profissional também, mas não necessariamente você é um profissional da dança. Agora, capacitação, eu acho que você tem que ter em tudo que você faz, você tem que se capacitar. E no espiritismo não seria diferente. Não é porque aquela frasezinha de basta boa vontade, não. Você tem que conhecer, você tem que se capacitar. Eu preciso ser um bailarino para dançar dentro do movimento espírita? Não. Mas você precisa conhecer um pouco. Até porque a intenção, eu dentro do movimento espírita, pode ter balés, podem ter danças maravilhosas, de altíssimo nível, uma técnica maravilhosa, mas não necessariamente precisa disso, né? Eu acho que não precisa. Pode ter, mas não é necessário, não é o ponto principal para você ser alguém que dança dentro do movimento espírita. Aí a Marina colocou aqui. Eu acho que existe espaço para as duas coisas, né? Que seria a dança como essa coisa mais profissional e a outra como entretenimento. Acho que existe espaço para as duas coisas. Assim como a gente vê no teatro esse movimento também. A gente tem grupos como Amigos da Luz,
mas Sim. os grupos pequenos de dentro dos centros fazem um trabalho junto com evangelização e tal. Mas imagino que o ideal é ter alguém que junte essas características. Um evangelizador com alguma formação na dança, acho que são espaços diferentes, né? É. A dança como meio educativo através da prática e a dança educativa através da apresentação. Não sei se fez sentido. Eu acredito que a dança ela venha mesmo o intuito é realmente passar essa educação, né? A educação espírita, no caso, aquilo que a gente acredita, né? Porque senão também não teria sentido. A gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente estuda o Espiritismo, então ela vai falar sobre isso que a gente estuda, né? E aí tem vários pontos. Ela vai falar sobre o bem, sobre o amor, sobre a empatia, sobre tudo que a gente estuda dentro do Espiritismo, né? Então, eu acredito que esse trabalho, assim como outras linguagens artísticas dentro do movimento, ele vai dialogar com tudo isso que a gente aprende, né? Ele vem para como é que eu vou dizer? Ele vem para dar uma leveza, para dar uma. Não sei nem se é leveza, mas assim, ele vem para somar, né? Para levar ao espectador, através da arte, todos esses conceitos. Né? Sim. E aí, então a gente já vai para a nossa parte que a gente estava conversando antes da nossa live, Uhum. a gente nortear, porque a gente, por conta dessa questão técnica, acabamos que fomos para um outro lugar, mas a gente não tem problema, nós voltamos e vamos fazer o que a gente estava pensando aí para nortear outros papos, outras questões. Aí, se vocês tiverem outras questões, é só escrever aqui que a gente vai responder, tá certo? Então, vamos lá. Como é que é a visão, né, da dança no espiritismo? Como que é essa relação do corpo, a visão do espiritismo em relação à dança? Então, conforme eu falei para você mais cedo, tudo isso que a gente vai conversar é algo que nós estudamos e que está escrito em livros, né? Que não é um achismo, né? Então, eu vou pegar aqui um livro que é esse aqui, Arte no Centro No Centro Espírita, Espírita. tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre a Abrarte, que foi que publicou esse livro, mas ele tem um ponto aqui que eu acho que é a muito Abrarte? importante. Associação Brasileira de Artistas Espíritas, tá? E que eu acho que é muito, muito importante nessa pergunta. Você perguntou qual a visão segundo o Espiritismo, segundo o corpo como um todo, né? Uhum. E aí nós temos uma como é que eu ia falar? Uma citação aqui do Chico Xavier que fala assim: a bênção de um corpo, ainda que mutilado ou disforme na terra, é como preciosa oportunidade de aperfeiçoamento espiritual, o maior de todos os dons que nosso planeta pode oferecer. Então, assim, acredito que essa resposta, quando fala, essa parte, quando fala, né, do dom que a gente tem, como é que ele coloca aqui? Peraí. Da bênção de um corpo, né? Resume toda essa parte, né? Eu acredito que no Espiritismo, a visão sobre o Espiritismo é de a gente cuidar do nosso corpo como um santuário, né? A gente tem que cuidar, a gente recebe o nosso corpo, ele é emprestado.
ele é como você virou e falou no início, nós somos espíritos. Agora, nesse momento, a gente está aqui habitando esse corpo. Então, a gente tem que ter o máximo de respeito com esse corpo, com esse nossa casinha, né? Eu lembro que na faculdade, na pós-graduação em dança, teve até um texto que falava assim, o corpo casa, né? E esse corpo casa da gente, que a gente tem que ter esse cuidado. Então, a gente se utiliza dos movimentos, mas tem que se utilizar tudo com respeito. E no Espiritismo, a gente trabalha com fala sobre esse respeito que a gente tem que ter, né? A gente tem que sempre olhar com carinho, não só para o nosso corpo, como para o corpo do outro, né? Vai lá. E pensando nisso, até refletir sobre que não é um corpo oco, né? Não tem Não. para além de uma para além de uma substancialidade que vai para as vísceras, que vai para os órgãos, é para além disso, né? Se você olha para dentro, você vai estar expandindo para fora. Né? Então, essa expansão para fora, ela tem a ver com o espírito que é infinito dentro das suas vivências e as 1001 moradas, não só nesses corpos físicos, mas em outros corpos também dimensionais, e que faz, né, e que pode até causar um pouco de confusão, de pensar que é uma dança que vai ter um espírito ali junto. Não, é o corpo ali, ele está materializado como... Isso é interessante que você está falando, que já diversas vezes amigos meus de trabalho perguntam, outras pessoas perguntam que não têm conhecimento, me fazem essa pergunta. Quando você dança, você incorpora? Você dança com espírito? Aí você explica, né? Poderia até ser, poderia, né? Não teria nada demais. Mas não é esse o caso, né? Mas as pessoas confundem muito isso, né? Porque até pensar nessa relação do espírito, nós aqui somos espíritos. Então não tem uma diferença. A única coisa que acho que o nome espiritismo é só para localizar da onde que vem vários ensinamentos para que possa conduzir a dança para um lugar mais humano ou que seja mais focado para um determinado pensamento, mas que de certa maneira está falando de corpo, está falando de espírito, e que para pensamento espírita é aquela pessoa que está ali viva, não está falando de uma manifestação mediúnica, está falando apenas que a dança está sendo localizada dentro de um lugar, dentro de um espaço, dentro de um pensamento que é da doutrina espírita. A outra questão foi... Pessoal, se vocês... tem uma coisa aqui que a Letícia colocou sobre a dança como conhecimento corporal também. Na oficina, né, que é na oficina de arte espírita, que é localizada lá no Rio de Janeiro, no Meyer, tá bom? Tem inclusive... Não é mais no Meyer. Não? Agora é no Grajaú. No Grajaú. E aí, vocês acessem lá o Instagram deles, tem bastante informações. Eu vou voltar a comentário. A dança como conhecimento corporal também. Na oficina, temos o enfoque nas aulas muito nisso. Através dos movimentos, ganhamos conhecimento do nosso corpo e isso influencia no nosso dia a dia. Sim. Vamos lá. A outra questão é que como a dança é vista pela doutrina espírita? Então, também vou pegar o livrozinho para eu ler aqui para vocês.
tá? Então, olha só. Cadê? Onde é que tá? Eu separei aqui. Como a dança é vista pela doutrina espírita. Aí, aqui diz assim: como instrumento de ligação. Ah, não. Antes de mais nada, deixa eu ler aqui uma coisa para você. No livro, No Mundo Maior, existe uma conversa, um trecho do diálogo entre André Luiz e o instrutor Calderaro. E ele fala assim: pois será crime dançar? Buscar alegria constituirá falta grave? Aí o instrutor fala para ele: que perguntas, André? O ato de dançar pode ser tão santificado como o ato de orar, pois a alegria legítima é sublime herança de Deus. Olha que bonito, né? E aí depois diz assim: como instrumento de ligação com o divino, a dança atravessou os territórios e as civilizações até ser proibida durante a Idade Média, sob a alegação de aliciadora do pecado e causa da ruína de muitos homens. A cisão entre corpo e mente, sentimento e razão, resultou em grande prejuízo para toda a humanidade, sendo ainda hoje equivocada, elegida na fala dos que se opõem à dança nos ambientes espíritas. Então, olha só, eu quis trazer essa parte, primeiro porque tem aquela conversa do André Luiz e o instrutor dele, e que fala que não é nada disso, né? E depois, essa observação, porque a gente sabe que existe um conceito muito grande da dança ser o pecado, né? A dança é um fazer corporal. É um veículo do pecado, porque a dança é um fazer corporal. Então, a dança, lá no século III, ela era utilizada nas igrejas, nos rituais católicos, né? Existia toda aquela, tipo a forma de andar, de carregar o turíbulo, todas aquelas formas de chegar na igreja, aquilo era considerado como uma dança. E aí, depois do século III, começou a ser colocada como uma forma pecaminosa. Então, nós carregamos isso, porque nós somos espíritos reencarnados, né? A gente carrega muito isso. Aconteceu uma vez que nós fomos convidados, o Crisálida, a cantar numa casa espírita. Era até no Meier, essa casa espírita, e uma senhorinha telefonou para mim e virou e falou: eu fui indicada que vocês cantam também, e eu queria que vocês cantassem na casa espírita. E aí eu virei e falei para ela assim: essa música que a senhora quer, nós temos uma coreografia também. Nós temos uma dança. A senhorinha virou e falou: não, minha filha, Deus me livre. Deus me livre. Essa coisa de dança, não. Essa coisa de dança nós não fazemos aqui, não. É claro que nós respeitamos a senhorinha, nós só cantamos, mas explicamos para ela que não era nada demais, que não tinha nenhum problema. Mas como as pessoas, como nós ainda temos essa coisa de lá atrás, que a gente ainda pensa dessa forma, muitos ainda pensam dessa forma, que a dança é sensual. Eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Sensualidade não tem nada a ver com a dança em si. Você pode estar com uma pessoa vestida numa burca e ela ser sensual. E a outra pode também estar vestida e ela tá de uma forma se insinuando, tá? Então é aquele negócio assim, não tem lógica isso, sabe? As pessoas colocam isso de uma
de uma forma como se todo mundo que dançasse fosse estar de uma forma sensualizando, insinuando. E aí as pessoas não querem colocar isso dentro do movimento espírita, algumas casas, porque, graças a Deus, né, isso já se quebrou muito, a mostra de dança quebrou muito, os grupos de dança quebraram essa barreira e, aos poucos, nós conseguimos mudar esse pensamento das pessoas. Então, já foi uma grande vitória. Então, é como se de fato estivesse resgatando esse corpo sagrado, mas não um corpo sagrado no sentido de pecado e não pecado, mas é o corpo sagrado que é humano. É isso, Sim. mais ou menos? Isso. Uhum. Porque dentro do movimento espírita, né, essa relação do pecado ele não existe, né? Não, existem, exatamente, existem as pessoas que ainda não se conscientizaram disso, ainda estão presas a algum tipo de conceito, mas não em termos do pecado. Uhum. Por isso que estou perguntando isso, porque de certo modo a nossa construção como formação judaico-cristã, porque muitas pessoas que hoje, aliás, antigamente a maioria era católico, aí botava seus filhos no catecismo, e por mais que depois não se tornassem católicos, mas eles vinham dessa formação. E aí, de certo modo, a palavra pecado, ela está inserida em vários contextos das nossas vidas, mesmo que hoje nós não somos, né? Mas é Católico. mesmo. É mesmo, por muitas vezes mesmo, eu me pego tendo atitudes, porque eu já fui católica, eu me pego tendo atitudes da época que eu era católica. Então, eu, por muitas vezes, pensamentos, atitudes, sabe? Como se eu ainda fosse católica. É uma coisa estranha, né? E eu acho que não só isso. Eu acho que a gente vive numa sociedade que, embora diga, nós temos uma sociedade laica, não sei o quê, mas a gente vive numa sociedade onde o catolicismo predomina, né? Hoje em dia nós temos muitas igrejas evangélicas, tudo isso, mas ainda assim existe uma coisa no catolicismo muito forte. Você vê que o Papa fala, aliás, eu gosto muito do Papa, mas o Papa fala e ele dita, como se ele ditasse como se ele governasse mesmo, né? Isso é interessante porque pensar o corpo num espaço religioso, tanto o espiritismo, vamos falar do espiritismo em si, né? Que falar do corpo, da dança no espaço do espiritismo e que muitas vezes essa sensualidade parece que é preciso trazer as relações dos estudos, das pesquisas para mostrar que o corpo ele está para além de uma sensualidade que ele pode, logicamente, depois de você ter um aval, não, a dança não é só sensualidade. Então, só que o que eu tô querendo buscar entender agora a partir da sua fala é que se vocês mostram que a dança é para além da sensualidade ou mostra que a dança ali não vai trazer a sensualidade. Eu acho, sinceramente, eu acho que as pessoas que dentro do movimento espírita, dentro do movimento de dança, sinceramente, eu não vejo as pessoas preocupadas com esse tipo de coisa, sabe? Eu não vejo as pessoas. Eu tenho muito contato com as apresentações de dança dentro do movimento, tudo isso. E o Crisálida, as pessoas do Crisálida que estão aí, também acredito, nós não temos essa visão de olhar que um está querendo, sabe, ser mais sensual do que o outro. Aliás, nem querendo ser sensual, nem querendo ser melhor.
E é interessante, Júlio, eu vou te dizer uma coisa, a minha trajetória com dança é desde criança, né? Você sabe disso. Eu danço desde 3 anos de idade. Eu fiz balé clássico, eu comecei muito cedo com dança, me formei cedo. Aí, a minha história com dança é de uma vida inteira, né? E eu não encontrei o que eu encontro na dança, eu não encontrei na vida de dança, fora do movimento espírita, aquilo que eu encontro na dança do movimento espírita, o respeito, entendeu? Ah, Porque dentro do movimento espírita não existe, Júlio, não existe uma questão assim. Eu, por exemplo, eu estou acima do meu peso, mas não existe aquela questão. Você é gordo, estou falando por esse lado, né? Você é gordo, você não pode dançar. Você não coloca a perna na cabeça, você não pode dançar. Você não consegue esticar a sua mão, você não consegue dançar. Você não consegue ter uma ponta maravilhosa, você não consegue. Não existe isso. Isso é que é bacana. Todo mundo se respeita, todo mundo diz para o outro, você é maravilhoso, todo mundo aplaude, todo mundo, sabe? A pessoa não consegue determinadas coisas. Nós temos deficientes, eu não sei nem como é que fala agora, né? Mas nós temos pessoas cadeirantes, nós temos pessoas com outros tipos de problemas, de situações, situação pessoal, situação por algum outro tipo de problema. E todo mundo se respeita, sabe? Isso é que é bacana. Isso é que é bacana. E isso eu não encontrei fora na dança, fora do movimento espírita. Né? Essa questão da sensualidade eu perguntei mais por conta do caso com a senhora, né? Porque Sim. Em alguns momentos eu também ouvi esses questionamentos de algum momento que eu tive no movimento espírita em relação à dança. E aí temos um outro tópico que é importante a gente trazer, né? Como que acontece os eventos, né? Os seminários, congressos da dança no movimento espírita. Como que isso acontece? Né? Como que é o crescimento? Como que você também se envolve nesses projetos que acontecem da dança no movimento? Então, olha só. O movimento de dança espírita está cada vez mais crescendo, né? Em 2001, nós começamos com a primeira... Quer dizer, nós começamos, não. É o que a gente conhece divulgado, né? Foi a primeira mostra divulgada que se chamou Oficina do Espírito. Esse evento ainda existe, tá? Essa mostra ainda existe, lá em Araras. É uma mostra que ela é anualmente e ela é promovida pelo ID, Instituto de Difusão Espírita, lá de Araras, em São Paulo. Isso foi em 2001. De Araras para cá, porque foi lá que começou a influenciar, surgiram outras mostras nesse meio tempo, inclusive na Baixada Fluminense, em 2005 e 2006, né? Que aconteceu essa mostra aqui na Baixada. E em 2011... teve uma mostra chamada Novos Horizontes em Belo Horizonte, tá? Bom, essas foram as mostras que foram acontecendo. Depois, nós tivemos, em 2012, a primeira mostra do Rio. Em 2014, nós tivemos uma segunda mostra do Rio. 2012 e 2014, nós tivemos uma mostra regional, tá? No Rio de Janeiro. Paralelo a esse movimento todo, nós tivemos em 2007, eu tô colando, tá, gente? Porque eu não gravo essas datas nenhuma, não. Tô olhando a data aqui. Em 2007, nós tivemos a Abrarte, ela se formou em 2007. A Abrarte, Associação Brasileira de Artistas Espíritas, né?
E aí, ela foi fundada em 2008, a Abrarte, né? Não, foi fundada em 2007. 7. Em 2008, ela compareceu a essa mostra lá em Araras. Quando eles compareceram lá em Araras, eles gostaram muito e foram conversando com todos os grupos. Foram conversando com os grupos, vendo se conseguiam, perguntando como que os grupos iam conseguir se integrar mais, tá? E quais que eram as demandas desse movimento. Deixa estar que a Abrarte já estava perguntando porque eles tinham planos para o futuro em relação à dança, né? Em 2009, isso tudo, Júlio, olha como é que a espiritualidade é. Foi acontecendo uma coisa atrás da outra. Uma coisa impressionante. A coisa foi pipocando assim. A espiritualidade realmente queria que a gente se conhecesse. Em 2009, eu, Mariângela, fui num fórum Abrarte. Eu conheci através de um amigo que ia ter o fórum Abrarte. Eu fui lá no Fórum Abrarte, que foi em Campinas. Cheguei lá, o Fórum Abrarte, ele é com várias artes. Eu fiquei enlouquecida. Você imagina, eu fui só para assistir. Eu não conhecia ninguém quase. Cheguei lá, é claro que eu dancei, né? Eu fiquei tão maravilhada que eu fiz uma dança com a Paula de um dia para o outro. Nós dançamos, foi uma coisa assim muito legal, muito especial. Bom, voltei de São Paulo, voltei lá de Campinas, e 6 profissionais em dança, que somos nós 6, né, que fizemos, nós começamos a nos encontrar online, começamos a bater papo e a escrever artigos. Né? E a gente tinha uma ideia. A gente queria que esses artigos eles ficassem prontos para a gente fazer um curso de coreógrafos. Né? A gente queria montar um curso de coreógrafos. E assim nós fizemos. Nós montamos um curso de coreógrafos, mas é importante ressaltar uma coisa, tá? Que esse curso de coreógrafos ele é dentro dos parâmetros espíritas, não é de forma alguma para inviabilizar a formação de uma pessoa dentro da dança, entendeu? Então vocês fazem um curso de coreógrafo para formar uma pessoa em dança? Não. Para capacitar, sim. Para formar, não. Tá? Então, o que a gente ensinou técnicas, ensinamos linguagens. Olha, foi algo. O Crisálida fez o primeiro curso de coreógrafos. Foi algo maravilhoso. Nós passamos, foi lá em Araras, nós passamos vários dias, né? Se eu não me engano, são 4 dias ou 3 dias. É feito uma Comerge, né? E nesses dias todos, nós ficamos lá de manhã até final da tarde só estudando, treinando, sabe? Se capacitando. E aí, dali, as pessoas vão sentindo vontade de trabalhar com dança dentro do movimento espírita, alguns de se capacitar, né? Alguns de fazer dança como sua profissão mesmo. E isso é muito, muito bacana, a gente mostrar que perceber que a gente faz essa transformação nas pessoas, né? Aí, em 2012, surgiu a primeira mostra de dança nacional de dança espírita, que foi no Espírito Santo. Você foi, não foi? Maravilhoso! Que foi a primeira mostra nacional de dança espírita. Esse evento ele é bienal. E nós vamos para a 5ª mostra, 5ª edição, tá? E aí, o que acontece? A Abrarte, nós fizemos até flash mob, gente. Foi assim, algo maravilhoso, sabe? Lá no Espírito Santo. E aí, quando foi a 2ª mostra de dança espírita, nós fizemos aqui no Rio, né? Nós fizemos no Rio e a Abrarte,
resolveu, então, pegar todos os artigos que nós escrevemos e, olha, fez a publicação deste livro, que se chama Dançando com a Alma. Esse é um livro que a Abrart fez com todos os artigos dos 6 profissionais que escreveram.